muito bom ter vocês aqui no Conversa Significativa, que é um bate-papo que acontece sempre ali no final do mês. Este mês aqui, a gente está gravando aqui em fevereiro de 2024, pós-carnaval, então o ano está começando aqui. Nós vamos ter 2 encontros, né? Um está sendo gravado hoje, e um próximo que vai ser, hoje é quinta-feira, um próximo vai ser gravado aqui uns dias, na segunda-feira tem outro Conversa Significativa. Então esse mês a gente tem 2, normalmente a gente faz um por mês. Esse mês aqui é um mês especial, começar o ano aí com, né, a brincadeira aí de pós-carnaval, começar o ano a todo acelerado e já com 2 encontros. O Conversa Significativa aí tem o apoio da InoveFlow. Então, trazer um pouquinho aqui da InoveFlow para a tela. O foco aqui na InoveFlow é a ideia de Business Agility, né? A gente é muito focado em eficiência organizacional. Então, se você estiver precisando de apoio na sua jornada para conseguir entregar o que precisa ser feito em 2024, será um prazer te receber aqui. Será um prazer bater um papo aí, entender seus desafios e te apoiar. Hoje eu tenho 2 aqui, 2 pessoas que estão me acompanhando aqui para esta conversa, para esse bate-papo, que são 2 pessoas que eu admiro muito, são 2 pessoas que eu sigo. O Manuel, tempos atrás, ele compartilhou aí num canal do Slack aí famoso, um vídeo que ele achou de 2010, ele falando lá, 2010, 2011, ele falando de Agile Coaching. Então, é um cara que há muito tempo está falando de muita coisa já, que agora, né, nos últimos 3, 4 anos aí virou moda. Ele já falava disso lá em 2010, ele achou um vídeo dele falando disso, eu lá no cantinho, assim, ouvindo ele, mas é um cara que eu aprendo há muito tempo com ele. O Anderson é uma pessoa que eu acho que assim, eu admiro o Anderson, assim, porque ele conhece um pouquinho de tudo e ele está misturando tudo, e aí ele faz um caldo que é só dele ali. Eu admiro muito essa capacidade dele aí de misturar e testar as coisas, essa necessidade que ele tem aí de conseguir entregar os resultados aí, e vou brincar aqui a qualquer custo, né? A qualquer custo, entre aspas, aí, mas é misturando tudo aí, estudando bastante coisa, então é um cara que eu admiro muito nesse lugar também. E hoje a gente vai falar de um tema aí que está fazendo bastante sucesso, que é o KMM, e aproveitar que eu estou aqui com os 2, falar um pouquinho desse tema, misturando tudo, né? Vamos fazer um caldo diferente aí hoje. E para começar a falar disso tudo, eu queria, primeiro, que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de cada um de vocês, com um pouquinho aí mais de propriedade. Vamos por ordem alfabética aqui. Anderson, me conta um pouquinho aí, quem que é o Anderson, da onde veio, aonde está, do que se alimenta, onde mora e tudo mais. Boa, boa. Quem é o Anderson, né? Isso é uma coisa mais difícil, né, da gente começar aqui, pelo menos para mim, né? Então, falando um pouco aí da minha regionalidade, né? Eu, assim, sou do norte, né? Então, nascido e criado lá no Pará, então sou de Belém, então por isso que o meu sotaque ele não tá, ele ficou no meio do caminho, né? Ele tá ali entre São Paulo e o Pará, então ele deve estar ali no caminho, porque quando eu vou para lá, o pessoal fala que eu estou falando igual paulista, e quando eu estou aqui, o pessoal fala assim, cara, você não é daqui, né? Eu acho que o Manuel tem mais sotaque do que eu e saiu primeiro que eu lá do Pará. Boa. Então, sou de lá, vim e minha história ali com agilidade tem a ver com o fato de eu estar aqui hoje, né? Hoje que eu digo aqui em São Paulo. Então, eu fui entusiasta ali de agilidade em meados de 2009 e em 2010 eu estava no Agile Brasil, lá de Porto Alegre, e de lá surgiu o convite, né, para mim vir para cá, para Campinas, trabalhar numa empresa
é uma empresa muito conhecida aqui em Campinas, uma consultoria. Trabalhei na CIT durante um tempo, justamente por causa da questão da agilidade, né? Então, eles estavam querendo pessoas ali que tivesse esse mindset ali no meados de 2010 e eu vim para cá. E de lá para cá eu venho experimentando várias coisas relacionadas à agilidade, passei ali pelo todo mundo, né, o Scrum, naveguei bastante ali pelo XP, no meu background técnico, até cair no Kanban, aproximadamente em 2016 para 17 eu comecei a me interessar ali pelo método Kanban, já dentro de uma transformação ágil, né? Então, isso dali em 2017 explodiu, transformações ágeis e tudo mais. E daí em 2019, aproximadamente, eu comecei a ouvir falar sobre o KMM, e desde então eu tenho me dedicado, estudado bastante sobre o KMM e aplicado ele desde quando as discussões estavam muito em cima de por que inventar outro framework com maturidade, se o KMM ele era realmente relevante, eu já estava tentando experimentar para ver o que ele poderia trazer de benefício para mim. Então é um pouco aí do resumo da jornada aqui. Legal. E aí eu sempre, como você falou, sempre tentei unir muito as coisas, né? Então, ali por volta de 2020, eu devo ter feito o Agile Coach DNA com o Manuel, já cruzando as coisas aí. E aí eu vi muito fit com um ponto importante aqui do KMM, que talvez a gente entre nesse assunto mais para frente. Legal, legal. É engraçado, né? Eu não sei você olha para as pessoas, tem algumas coisas que ressaltam para mim, né? Quando fala de KMM hoje, eu penso muito em ti, por conta dessa experiência, né? Não é só a coisa do conhecimento técnico, mas a coisa da aplicação, né? Então, para mim, é uma referência nesse sentido. E eu lembro de ti muito de XP também. Eu acho que você foi muito forte no XP, assim, né? Então, para mim, tem uma coisa muito forte. Pouco se fala de XP hoje em dia, né? E para mim aí, eu vejo muito você falando de XP, assim, vem na cabeça, assim. Manuel, conte-me também, vocês são da mesma terra, né? Somos da mesma terra, exatamente. Somos de lá de cima, a região mais fria do país aqui. Bom, legal, deixa eu rapidamente fazer uma introdução aqui também, né? Aproveitando justamente o gancho do XP, né? Por que talvez o Anderson tem tanto esse background do XP, né? Eu trabalho com agilidade desde 2002, né, que eu conheci a agilidade. Eu conheci exatamente meu primeiro ponto de partida foi o XP, né? Depois que eu vim a desvendar que fazia parte de um ecossistema maior, que tinha outros métodos, etc. Mas eu fui XPero, fui desenvolvedor por muito tempo, etc. E em 2003 eu criei, né, fui um dos fundadores de um dos poucos, foi o terceiro grupo, na verdade, de usuários no Brasil de XP, de métodos ágeis, né, de Extreme Programming. Tinha na época o XP Rio, tinha o XP RS, que eram dois grupos muito fortes, muito históricos aqui, né? E aí eu criei, muito inspirado aqui pelo que estava acontecendo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, eu criei então o XP Norte lá e tal, né? E aí meio que ajudou a criar um pouco dessa semente ali do que foi posteriormente ali o próprio movimento de agilidade lá em cima. Mas bem, trabalho com métodos ágeis já há algum tempinho, já fui navegando aí em diferentes posições, diferentes empresas, viajo pra caramba, já morei em diferentes regiões do país, já morei fora do país também, adoro escrever, adoro estar em eventos, estar compartilhando coisas, já tive diferentes posições enquanto pessoa de evento, né, desde palestrante, organizador, idealizador, etc. e tal. Escrevi livros, gosto de escrever livros, né, tem um livro aí chamado Agile Coaching DNA, e nesse livro, basicamente, eu criei ali compilei, na verdade, ali algumas experiências. E nessas experiências tem muita coisa de ferramentas que eu fui criando e fui compilando ao longo do tempo também, né? E uma dessas ferramentas é exatamente o Improved Mapping,
e que eu usei por muito tempo exatamente para fazer conversas significativas sobre processos de mudança, processos de melhoria, certo? Como falei, na época desse livro, né, eu morava fora do país, fiquei morando fora do país até 2020, basicamente. Em 2020 voltei para o Brasil, assumi aqui a cadeira de direção, a cadeira de diretoria de Business Agility numa empresa chamada GFT, uma consultoria multinacional. Fiquei até ano passado saí para montar a minha própria empresa chamada Relabore. A gente tem um foco hoje muito grande aqui em questões mais estratégicas, né? Muito voltado para agilidade, mas com esse olhar de estratégia, complexidade, etc. e tal. Mas, né, continuo também atuando aí com algumas coisas de uma forma até um pouco independente, né? E aberta, digamos assim, tá? Então esse é um pouco do que eu faço. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, feliz de nós termos aí a oportunidade de fazer essa combinação, né? Acho que a palavra-chave disso é esse poder de mistura. Eu gosto muito dessa coisa de você pegar diferentes ingredientes aqui e meio que achar uma forma coerente de você achar essa combinação. É uma coisa que a gente vai falar bastante aqui hoje justamente sobre isso, tá? Legal, legal. Muito bom. Uma narrativa muito forte hoje é a coisa da diversidade, né? E um lugar meu nessa coisa da diversidade que eu bato muito é que num país continental como o Brasil, com diferenças culturais tão grandes, eu acho que a gente, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que trazer para a pauta aí também pessoas de outras regiões, né? E tá aí, ó, dois excelentes exemplos aí de que temos pessoas fantásticas aí em todas as regiões do país. A gente precisa ouvir um pouco de tudo, né? Nesse país aqui. Manuel, a gente vai entrar um pouquinho aí na história do KMM, mas você falou aí do Agile Coach DNA, que é um livro que você escreveu. Tem um livro da Lisa Adkins, de 2010, que fala de Agile Coach também. Eu acho que o seu tem uma pegada um pouquinho diferente do dela, né? Você consegue, numa frase, trazer um pouco essa diferença? Porque depois a gente vai cruzar isso um pouco com o KMM, então, para quem está ouvindo falar de Agile Coach e conhece o trabalho da Lisa, qual que é a diferença do seu trabalho e dela? Assim? Eu diria que, apesar de ter diferença, mas as duas propostas, pode-se falar assim, elas são bastante coerentes, né, uma com a outra. Tá? Eu não falo nada muito antagônico ao que a Lisa escreveu e pratica, etc. e tal, tá? Então é muito mais uma visão complementar. Se você pegar o próprio o Agile Coach Competency Framework, né, que ela propõe bastante ali e tal, você consegue facilmente conectar as duas abordagens. Por quê? Porque a proposta do Agile Coach DNA é servir como uma espécie de bússola de duas coisas, né? Bússola de grandes objetivos, macro tipos de objetivo, arquétipos de objetivos que você, como Agile Coach, normalmente tem quando você começa a atuar dentro de um contexto. E esses mesmos objetivos, eles também servem como guias que funcionam como uma espécie de meta-skills. O que é um meta-skill, tá, galera? Como se fosse um skill acima daquele skill mais pragmático que você está vendo no dia a dia, né? Um exemplo que eu sempre dou, por que você, de repente, é muito bom em conseguir estabelecer aqui um sistema de métricas, saber calcular, implementar um sistema para você controlar a eficiência de fluxo, por exemplo. Porque se você aumentar aqui o nível de abstração desse skill, você está, na verdade, exercitando um meta-skill importantíssimo aqui, chamado de Promote Awareness, né? Por que de repente, você é bom em KMM? Por que você usa abordagens como Lean Change? Por que você sabe como fazer intervenções usando ideias de complexidade, teoria de sistemas, etc. e tal? Porque, no fundo, você também precisa ser muito bom em como catalisar melhorias. Então, o Agile Coach DNA, ele cria, né, essa visão baseada em 5 grandes elementos que funcionam exatamente como essa grande bússola de meta-skills que você, como uma pessoa que quer atuar no papel de Agile Coaching, você precisa minimamente entender como elas funcionam e desenvolver maneiras, aprender técnicas ali para navegar nesses skills. Tá? E a ideia de um DNA é exatamente, também vem a ideia de que, assim, mesmo que a gente tenha formatos diferentes de fazer isso, né? O meu jeito de fazer Agile Coaching é diferente do jeito do Anson, que é diferente do jeito do Leandro, por exemplo. Mas se você
juntar as coisas, se você analisar, você vê que existem alguns elementos essenciais que unem a nossa abordagem, né? Então, a proposta do DNA é achar esse meio de campo aqui do que seriam esses elementos essenciais para o trabalho de um Agile Coaching. Legal, legal. Muito bom. Anderson, me conta aqui, ó. A gente não sabe quem que está vendo aqui ao vivo com a gente, a gente não sabe quem vai ver isso gravado depois. Então, para que comecemos aí na mesma página. KMM, me conta um pouquinho aí, o que é KMM? A sigla, da onde vem, e por que você se interessou com isso, por que você acha que isso é relevante? Bom, o KMM, né, falando primeiramente da sigla, a sigla é o Kanban Maturity Model, o modelo de maturidade Kanban, né, e o KMM ele tem como fundadores ali, né, idealizadores, o David Anderson, né, e a Theodora, né, e a ideia surge, né, justamente para, inicialmente, né, a ideia do KMM surge com uma ideia de democratizar um pouco a adoção ali do método Kanban. No entanto, os benefícios foram tão grandes, né, que acabou que esse propósito inicial ele acabou sendo ampliado para uma ideia um pouco mais robusta, no sentido de, cara, dado todo o background de observação que a gente tem ao longo desse, sei lá, 10 anos, hoje a gente talvez esteja falando aí de 15 anos, né, de utilização do método Kanban, eles analisaram que as empresas de sucesso e as empresas que, digamos assim, performance dentro de uma performance um pouco mais baixa, existia um padrão, né? Um padrão ali representado por hábitos e rotinas, comportamentos e resultados ali dentro do espectro geral de cada uma dessas empresas. E esse padrão foi observado e começado a documentar, né? Documentado através de, tá bom, o que coloca uma empresa que tem baixa performance, que não se organiza direito e não tem resultados satisfatórios, né? Essa empresa aqui, ela segue esse padrão aqui de rotinas, comportamentos e resultados. Assim como empresas mais maduras, né? E organizando tudo isso, eles conseguiram chegar, né, nesse modelo de uma escala de maturidade, dado esse processo de observação, né, de anos aí. E talvez todo esse viés de modelo de maturidade veio da Theodora, que a Theodora ela era uma grande consultora de modelos mais rígidos, né, que no caso é CMMI, né, esses modelos que falavam sobre maturidade. Mas o grande pulo do gato aí é que ela conhecia tanto que ela sabia das deficiências. Então, ela veio justamente para não cometer, né, os mesmos erros desses modelos. Ela veio com esse conhecimento, né, de não cometer os mesmos erros dos modelos mais tradicionais que falam sobre maturidade. Então, o Kanban Maturity Model, ele vem com uma proposta, né, depois isso criando uma robustez maior, né, uma proposta de tornar a organização mais adequada ao propósito que ela busca. Então, existe muito aquela situação onde as empresas, elas imaginam, né, conseguir chegar num lugar, mas existe um gap do momento atual onde elas estão, né? Então, o KMM ele vem para ajudar a construir esse roadmap ou esse passo a passo para ela se adequar ao propósito a qual ela gostaria de estar, né, como empresa ali. Então, isso passa por vários, digamos assim, vários benefícios, né, que a gente pode dizer ao longo desse processo. Fala sobre
alívio de sobrecarga, né? Sintonia entre as áreas, atender às expectativas dos clientes, tornar o ambiente mais saudável, ou seja, os funcionários mais felizes com o trabalho que executam, né? Um desempenho econômico satisfatório, sei lá, continuidade de projetos ali a longo prazo, né? Não ser aquela coisa só utópica, enfim, são vários benefícios que ao longo do processo você vai adquirindo, dado essa evolução de maturidade que a gente está falando, apoiada e guiada pelo modelo, né? Legal. Você fez um post o ano passado, onde você estava falando que você estava experimentando, né? Foi o quê? Janeiro do ano passado, eu acho, né? Ou do ano retrasado, já nem lembro mais. Eu acho que foi do ano passado. Eu acho que foi, ou foi começo do ano passado, ou foi final do ano Final do ano anterior. retrasado, isso. Final de 2022 ou começo de 2023, aonde você trazia que você estava ali experimentando o KMM, nos lugares que você estava trabalhando. Eu acho que você está aí na terceira jornada, né? Eu acho que é o terceiro, quarto lugar aí que você está experimentando a KMM. E no meio dessa jornada toda sua aí, com esta bagagem que você tem aí, de estar olhando para ter vivido outras coisas em outros lugares e tudo mais, você resolveu trazer alguma coisa aqui diferente para dentro do KMM, que foi o Improvement Mapping. Você fez ali um post artigo, né? Aqueles posts compridos que o pessoal faz, eu chamo de post artigo ali, e aquilo me chamou muita atenção, aquilo ali, eu achei muito curioso, achei muito a sua cara, ao mesmo tempo achei muito curioso essa mistura, né? Então, eu queria falar um pouquinho dessa mistura. E o Improvement Mapping é uma ferramenta do Manuel, é uma ferramenta do Agile Coach DNA. Então, você falou um pouquinho de KMM, eu queria ouvir um pouquinho do Manuel. O que é o Improvement Mapping? Como é que isso se encaixa no Agile Coach DNA? Para depois a gente falar dessa mistura aí. Então, me conta aí, Manuel, da onde veio, para que serve, por que ela está lá? Não, Me bacana, conta aí bacana. sobre Improvement Mapping. A ideia do Improvement Map é um canvas, né, que ele nasceu exatamente de andanças, né? Eu sempre falo que todo canvas que eu compilo, que eu crio, um dia ele foi ou um rabisco no flip chart, ou numa folha A3, alguma coisa assim. Então o Improvement Map veio exatamente desse ciclo, né? E como eu sempre estive muito envolvido como Agile Coach, né? Fazendo Agile Coaching, eu sempre estive envolvido com outras pessoas que eram Agile Coach também, trabalhando com jornadas de mudança, de melhoria, de fazer alguma intervenção ali no ambiente organizacional de algum nível, de algum espectro. Eu sempre senti a necessidade de a gente organizar a casa, né, no sentido de tentar entender como que a gente vai fazer essa intervenção, né, como que a gente vai realmente buscar esse tipo de mudança. Então, o Improvement Map ele nasce dessa necessidade, né, de você primeiro entender o que você quer mudar, para que mudar, né? Tipo assim, eu quero melhorar isso. Eu nem gosto só de falar de mudança, né? Eu gosto de falar de melhoria ali, provavelmente falando, né? Então, o que a gente quer melhorar e por que a gente quer melhorar, provavelmente dito, né? Só que para chegar nesse nível, também é importante a gente entender também outras variáveis, outros elementos que são uma visão que eu trago comigo já há algum tempo, que vem lá de uma técnica lá da década de 60, 50, 60 na verdade, que é o Force Field Analysis, né? Você fazer análise do campo de força, que é basicamente você entender quais são as forças favoráveis e forças contrárias, né? Se eu quero aquela mudança ali, então eu tenho esses dois elementos aqui, e uma vez que eu entendo, então, esses dois espectros aqui de forças, como grupo de pessoas que estão propondo uma mudança, estão tentando fazer aquela mudança ali, a gente precisa também minimamente entender que ações que a gente pode fazer para maximizar essa força e que ações que a gente pode fazer para minimizar aquele obstáculo, aquela força contrária. Então, o Improvement Map ele nasce desse tipo de rolê, né, de conversas aqui para a gente desenhar, modelar, sempre de uma forma muito colaborativa, por isso um canvas, né, tipicamente falando, a forma de você fazer intervenções no sistema. E eu sempre utilizei muito com esse olhar
de Agile Coaching, né, um olhar aberto, né, sem muita bandeira, no sentido de, não são mudanças só relacionadas a Scrum, não são só mudanças relacionadas à agilidade, às vezes está falando de modelo de gestão, ou melhorias em algumas questões estratégicas como um todo, ali, etc. e tal. E aí, quando eu vi o famoso post que você mencionou do Ansa, eu digo, putz, né, mind-blowing total. Caraca, mano, assim, eu nunca tinha visto essa possibilidade de ter o KMM como uma espécie de um grande arcabouço, né, uma grande forma de você guiar até o porquê dessa mudança, né? Qual a razão, qual o racional e principalmente qual o impacto que a gente quer causar através de utilizar aqui essas mudanças. Eu sempre brinco no sentido de tento trazer aqui um pouco de luz, na verdade, que o verdadeiro espírito por detrás do Improvement Mapping é criar as condições para que nós consigamos fazer o que eu chamo de Minimal Viable Improvement, MVI, que normalmente eu costumo falar, né? Que são pequenas melhorias viáveis, bem aquela ideia ali de MVP, etc. Eu comecei a usar esse termo há algum tempo, né? E normalmente a galera do nosso mundo aqui conhece bem esse conceito e acaba funcionando bem porque a gente pretende ali. Mas basicamente é isso, né? É como a gente pegar, ao invés de fazer grandes transformações, Big Bang, né? Vamos sair mudando um monte de coisa aqui, a gente começa a mudar pequenas coisas, né? Uma coisa por vez, prioriza, etc. Então, pegando essa necessidade de você fazer pequenas intervenções, pequenas melhorias, mas tendo, de repente, um modelo um pouco mais abrangente, mais alto nível e eventualmente até mais custoso, pelo sentido de que vai se demorar algum tempo para que uma empresa consiga mover, né, fazer as dinâmicas lá do KMM de mudança de nível, né? Então você tem duas pontas aí bem poderosas, né? Que é essa coisa das melhorias pontuais, mas melhorias que estão conectadas a um todo, estão conectadas a algo maior, né? E esse algo maior ele é fornecido aqui por esse arcabouço do KMM. Então, eu achei que foi uma combinação muito feliz, fiquei muito, muito, muito satisfeito e acho que é muito pródigo ali realmente a forma como o Anderson começou a fazer. Parabéns mais uma vez, Anderson. Legal. E, Anderson, foi nessa linha que o Manuel, a leitura do Manuel e o que você pensou, como é que você chegou ali, foi diferente? Me conta aí, o fato de você trazer outra ferramenta para lá é porque você estava sentindo alguma coisa, estava faltando alguma coisa ali para ti, né? E o que era esse sentimento? O que estava faltando ali? Eu acho que é bacana ouvir isso de quem está aplicando, né? O que estava faltando ali para ti que o Improvement Mapping trouxe ali e te ajudou a dar o próximo salto ali? Legal, muito bom. Então, só para nivelar aqui, né? Não sei quem está ouvindo aí o quanto que conhece sobre o KMM, então passei uma visão mais histórica ali, mas o KMM ele é representado por níveis, né, de maturidade. Esses níveis ali saem do 0 ao 6, então são 7 níveis, né, de maturidade ali. E para você usar o KMM ao ponto de te dar o benefício de evolução, você passa por um processo de diagnóstico, né? Então, você precisa entender em que nível você está, em que ponto você está, para você evoluir, né, para um próximo passo, ao ponto de você chegar, né, numa próxima nível de maturidade e tudo mais. O que te coloca, né, num próximo nível de maturidade tem a ver com 3 aspectos de evolução, né? Você vai melhorar a parte cultural, que tem a ver com o comportamento das pessoas ali dentro, práticas, que seriam as rotinas e os hábitos que estão empregados ali dentro, e também os resultados, que é o mais importante aqui dentro desse pensamento de quem compra o KMM, né, para dizer, pô, isso aqui pode me ajudar. O ponto é que para você evoluir, né, dentro desses níveis de maturidade, aí entra o coração do KMM ali,
Porque o KMM, quando você olha, ele tem muita coisa dentro dele, e o coração dele é a evolução gerenciada, né? Que digamos assim, que seria, cara, como é que eu evoluo ao passo que eu evito resistências, né? Eu consigo evoluir, mas eu não causo um impacto emocional tão grande nas pessoas ao ponto de eu, né, ter perder o engajamento das pessoas dentro desse processo, né? E para mim isso era muito confuso no ponto de colocar isso em prática, né? Tipo, cara, tá bom, entendi aqui o KMM, e eu acho que isso, assim, muita gente no mercado tem esse problema, que eu converso, né, direto com muita gente. Então, quando eu comecei a experimentar, era pior ainda, né? Porque o pessoal lia, pô, entendi aqui, tem as maturidades, mas assim, cara, como é que eu chego e uso na segunda-feira esse monte de coisa aqui? E o Caimão, ele tinha dentro desse processo de evolução gerenciada, né, ele tinha um conceito muito interessante, que era da mudança normativa, né? Ele falava assim, cara, ó, beleza, dado que você já sabe a maturidade que você está, e aí existem as ferramentas do KMM para entender, que, olhando para esses 3 aspectos que eu comentei anteriormente, o que você vai fazer dentro do ambiente é colocar mudanças normativas, que são mudanças que não afetam, né, emocionalmente as pessoas, e sim elas desafiam ela para uma escala, né? Então, por exemplo, se eu estou dentro do ambiente onde as pessoas já têm minimamente uma forma de tentar expor o trabalho que está sendo feito, seja ela dentro de uma planilha, sendo ela dentro de um bloco de notas, e elas tentam de alguma forma criar essa visualização do trabalho, talvez o próximo passo seja organizar essas coisas que eles estão tentando fazer dentro de uma ferramenta onde seja mais adequada para aquele momento, né? Então, eu não estou mudando drasticamente o jeito que elas estão tentando se organizar, eu estou dando um poder a mais, uma escala a mais para que, né, isso evolua. Então, isso é um exemplo aqui de mudança normativa, né? Mas o KMM, ele traz essas mudanças normativas muito bem definidas dentro dele. Só que na hora de você estruturar essa mudança e entender o que o Manuel falou de qual é a fricção que eu tenho naquele momento e o que eu vou colocar de habilitadores para que essa mudança ela aconteça, eu ficava assim, pô, não está encaixando, não tem uma ferramenta que eu consiga estruturar bem isso para que eu mostre para as pessoas, e as pessoas, como uma consciência de que aquela melhoria, pô, faz total sentido essa melhoria aqui, então a gente vai se engajar junto e vamos fazer ela, não se tinha, né? Então, existe uma ferramenta que é o ECM, né, dentro do KMM, mas ela não é muito bem para isso, né? Ela é pouco acionável no sentido de você engajar as pessoas para poder fazer com que elas olhem aquele pedaço, aquela melhoria, e entendam o que vai ser feito naquele ponto, né? Então, a ideia do NVI, né, que o Manuel colocou, encaixa muito bem com a ideia de mudança normativa, né? Porque é o mínimo que você vai fazer para tracionar uma evolução de melhoria dentro do ambiente. Que eu acho que dentro do mundo do Kanban é chamado de evolucionário, né? Isso é o processo, né? Isso é o processo, que ele é bem abstrato, né? Ele é a jornada evolucionária, né?
Mas para você conseguir isso, você precisa tornar isso acionável. Como é que eu coloco isso em prática? E aí vem a ideia de, tipo, extrair os MVIs a partir de mudanças normativas dentro do coração do KMM, que seria ali a mudança gerenciada, né, sobre o aspecto de evolução. Legal. Ô, Manuel, compartilha a tela. Se você conseguir abrir a imagem aí na sua máquina, ou eu faço aqui, a gente compartilha ela e você. Para você, deixa eu abrir ela aqui então, que é do Improvement Mapping, né? Para as pessoas que estão aqui conseguirem visualizar. Beleza, tá no mudo aqui. Acabei postando aqui no chat, tá, pessoal? Quem quiser pegar aí também. Ó, estou compartilhando ela aqui. Boa, legal. Bom, coloquei aqui um exemplo que está no próprio livro, tá? E eu acho que ele é bem didático para a gente entender um pouco da ideia aqui. O exemplo assim, não tem a ver especificamente com KMM, né? Mas ele demonstra aqui exatamente a essência de cada uma das áreas, né? Então essa aqui é a versão original do Improved Mapping, né? Eu já fiz outras versões aqui, mas essa é a versão aqui que eu mais utilizei e continuo utilizando até hoje, na verdade, tá? Então aqui tem exatamente, notem que tem aquelas áreas que eu expliquei para vocês por alto, né? O que a gente está melhorando, né? Por que melhorar? O que a gente quer melhorar? A gente quer fazer um movimento de habilitar times cross-funcional em tal estrutura. Por que a gente quer fazer isso? Né? Esse tipo de pensamento é muito importante, de a gente criar um alinhamento, um entendimento compartilhado do porquê. Né? Não só naquele sentido, talvez, ali mais aspiracional, né? Mas pensando até talvez aqui em benefício, né? Que tipo de benefício que a gente realmente está buscando, o tipo de problema que a gente visa resolver, né? E é por isso que é legal o próprio KMM, porque ele talvez ele traz aqui um arcabouço, né? Para você ter uma diversidade de vocabulários muito interessantes, né? Não só de vocabulário, mas tipo assim, de elementos que você consegue conectar do porquê que você quer fazer aquela mudança. E aí você então, tem... só Manuel, perdão, deixa eu trazer aqui o Anderson aqui, Anderson. Esse why, no teu caso, vem lá do KMM, então. O what vem lá do KMM também. Exatamente. O why, né, ele vai vir da resposta, por exemplo, de um resultado que foi observado que não está sendo atingido ou que você busca através do que você se propõe, né? Então, vamos supor, se ele está... Vamos falar de um dos benefícios do KMM, se alívio de sobrecarga, né? Então, pode ser que o porquê seria esse alívio de sobrecarga, né? Se eu vou fazer alguma coisa para aliviar a sobrecarga, esse poderia ser um dos why, né? Poderia ser, tipo assim, algum outro benefício relacionado a tipo, diminuir o lead time, né, de entrega. Então, tudo isso são resultados que, às vezes, você espera, tanto num nível um pouco mais operacional, quanto num nível mais de negócio. Vai depender de qual é o nível que essa melhoria está sendo aplicada, ou de qual é o nível de maturidade que a gente está falando, né? Legal. Perfeito. E aí, né, entra exatamente um mapeamento, né, de você olhar para o teu sistema, para o teu contexto e compreender o seguinte, compreender primeiro, quais são os habilitadores, né, mas na visão de Force Field Analysis, quais são as forças favoráveis ali, né, que na verdade são características, são virtudes que eu já tenho no meu sistema, tá? São virtudes, coisas que já existem e que eu vou utilizar ao meu favor, né? Vou tentar maximizar essas virtudes. Então, eu já tenho um ambiente aqui, no exemplo aqui, que tem um poste de desenho
por aprender coisas novas, né? São profissionais que são altamente competentes aqui, existe uma intenção organizacional em direção a Customer Centricity, por exemplo, né? E, cara, a gente tem um bom suporte do C-Level para fazer as coisas acontecerem aqui. Então, são, como falei, são virtudes que já existem hoje no meu sistema, no meu contexto de trabalho aqui. Só que, igualmente, eu também preciso compreender nesse meu sistema de trabalho quais são as forças contrárias, as restraining forces, né? As forças restritivas ali realmente. E aí a gente começa a ver aqui algumas outras qualidades talvez negativas que eu tenho no meu sistema hoje, né? Que primeiro, alguns membros, isso lembra, quando eu escrevi esse material era 2017, então não se tinha muita realidade do trabalho remoto, né? Então, mas para esse contexto aqui, que era um contexto bem real, de fato era um ofensor de que alguns membros eram remotos, né? Eram offshore, eram de múltiplos países, por exemplo, era China e Índia que trabalhava com um banco lá na Austrália. A política de budget, por exemplo, era baseada em silos, né? Então você tinha ali áreas específicas. O pessoal não tinha, por exemplo, experiência em trabalhar em times cross na época, né? E não se tinha um bom nível de entendimento sobre qual era o value stream daquela organização. Então esses eram bloqueadores, forças que iriam dificultar o nosso trabalho em habilitar os times cross ali, né? E aí notem que agora, enquanto grupo de coaches, né, eu tenho aqui algumas ações que vão entrar no nosso backlog aqui, por exemplo, de coisas que a gente precisa fazer para fazer aquela mudança acontecer, aquela melhoria acontecer. Então, assim, já que eu tenho esses driving forces, né, essas qualidades aqui, essas virtudes no meu sistema, eu vou criar algumas ações para maximizar essas virtudes. Então, já que eu tenho apoio, as pessoas querem aprender coisas novas, então eu vou identificar um piloto aqui para a gente rodar aqui esse experimento, né? Para a gente criar esse time cross aqui, por exemplo. Eu vou rodar também sessões de aprendizagem, essa ideia de lunch and learn, né? É uma ideia que a gente fazia muito na Austrália lá, que era como se fossem brown bag sessions ali para você falar de algum assunto, né? E rodar as sessões de Inception, né, envolvendo um time inteiro ali para a gente já ver como a coisa funciona. E aí, igualmente, também você tem no Canvas aqui ações para minimizar o Manuel, e reduzir... Antes de você chegar aí, Anderson, os enablers e os blockers são contextos locais, né? É o contexto do espaço que você está, não vem do KMM, correto? Isso, exatamente. Dado que você tem ali, né, a gente, vamos supor, vamos pegar o exemplo ali, né, sei lá, melhoria, estabelecer um limite de trabalho em progresso, né, ali, melhoria, controlar a quantidade de trabalho em progresso, digamos assim. Uhum. A gente tinha comentado aqui do exemplo, né? Por que melhorar, né? Diminuir a sobrecarga, né, ali de trabalho. Os habilitadores, eles entram no KMM como a proposta, né, que você vai colocar ali para que isso dali aconteça, né? E aí o próprio mapa, né, do KMM, baseado na maturidade que você está, ele vai te dar o habilitador para você compor isso, né? Então, o habilitador seria ali, por exemplo, estabelecer o limite WIP no nível de equipe, né? Isso é o que vai habilitar a questão do alívio de sobrecarga dentro da perspectiva do KMM. Além disso, ele fala assim, tá bom, além do estressor, você tem que botar um ciclo de feedback para que você olhe para isso, né, e garanta que isso está sendo cumprido, né? E aí ele te dá também lá quais seriam as propostas de ciclo de feedback. Você pode botar, tá bom, eu vou garantir que isso daí está cumprido, aí você poderia botar também como um habilitador. Estabelecer, né, dentro ali das meets diárias, né, o cumprimento de que a gente não está ultrapassando esse limite estabelecido, né? Então,
São duas coisas que andam como habilitador. O ciclo de feedback e o estressor que você está botando dentro do ambiente ali. Então, o limite, estabelecer o limite de WIP e o ciclo de feedback em questão. E aí, as ações para poder estabelecer isso seria como você vai fazer isso na prática, né? Seria Aí deixa as o Manuel diretrizes de falar. implementação. Deixa o Manuel trazer, então, as ações, então, para minimizar os blockers, né, e para maximizar os enablers. Aí você traz o exemplo, então. Legal, legal, legal. Pô, não, e tá bem nessa linha aqui, realmente, né? Que, o que vale a pena destacar aqui de diferente? Na verdade, mais reforçar, né? Tentar realmente criar ações aqui bem mais tangíveis, né? Assim, coisas que você vai conseguir ali realmente colocar em prática, né? Vou ter uma reunião com tal coisa, vou identificar aqui um piloto, vou, né, rodar uma sessão assim, assim assado, né? Ó, aqui eu adoro esse exemplo aqui, ó. Vou habilitar a videoconferência usando o Chromebox, que era um recurso que tinha na época ali, por exemplo, e mais uma vez, isso aqui veio de um contexto real, então foi exatamente Chromebox que a gente utilizou. Então, às vezes é isso, né? Então, é você criar aqui ações que preste bem atenção aqui na terminologia, tá, galera? Assim, eu estou tentando maximizar os enablers ou minimizar os blockers. Não vou necessariamente eliminar, né? Porque às vezes é impossível você eliminar totalmente aqui esses obstáculos, né? Mas eu consigo fazer com que esses bloqueadores aqui, talvez eles não impactem tão negativamente na melhoria que eu estou propondo, que a gente está tentando buscar aqui, por exemplo. Então, por isso que a gente usa essa terminologia, ou essa noção aqui, na verdade, de minimizar ao invés de eliminar, tá? E aí, obviamente, essas ações podem ser de diferentes naturezas, diferentes referências, né, com relação a modelos, e aí o KNM ele acaba sendo também muito pródigo quando você olha, né, para aquela estrutura que o Anderson comentou lá de cultura, resultado e práticas, né, principalmente a parte de prática, porque ali você até tem um potencial de, putz, cara, talvez tal prática aqui, implementar tal prática pode ser, né, um caminho para a gente começar a minimizar tal bloqueador, por exemplo, que a gente tem na organização. Exato. Legal. Aí então pegando o exemplo, então imagina que um habilitador para diminuir a sobrecarga seria estabelecer o limite WIP na equipe, né? Mas as ações para fazer isso entram numa parte um pouco mais pragmática ali. Tá bom, como é que eu faço isso ali na prática, né? Então, sei lá, aí eu posso ser bem específico, né? Eu posso dizer assim, cara, você vai fazer uma reunião com o time, estabelecer um número empírico de limite de WIP. Depois você vai pegar lá a ferramenta do Gira, Kanbanais e tal que o time usa e colocar e fixar esse limite, né? E depois você vai, sei lá, tornar isso explícito para todo o time para que isso se cumpra. E aí, olhando para o ciclo de feedback, você, durante as deles, você vai ter que acompanhar se esse cumprimento está sendo feito. Então, é como se você colocasse algo bem contextual, né, ali, para que aquele habilitador aconteça. E um exemplo de bloqueio, nesse caso aí, pode ser, e aí isso também o KMM traz, né, dentro do seu espectro de diagnóstico, as barreiras comuns. Então, uma barreira comum aí é por exemplo, primeiro, a falta de conhecimento do time e líder sobre fluxo ou gestão de fluxo. Então, quando você vai falar, por exemplo, isso pode ser um bloqueador, né? Uma barreira, no caso da linguagem do KNN, né? Times e líderes não treinados ali em fluxo, né? Isso pode ser uma barreira porque quando você fala de limitar o trabalho em progresso, isso é contraintuitivo para quem não conhece a gestão de fluxo, né? Como fazendo menos eu vou entregar mais, né? Entendeu? Então isso pode ser uma barreira, né? Pô, a falta de conhecimento. Então, como é que você minimiza a barreira, dado, né, a fala do Manuel, né? Você não
você não vai tentar eliminar completamente, porque a ideia é você minimizar. Talvez, então eu vou dar um treinamento. Isso pode entrar como uma ação, né? Vou dar materiais aqui, vou fazer pílulas de conhecimento semanais com o time, vou rodar um treinamento, vou fazer mentoria com com a liderança, né? Isso é contextual também, porque pode ser que essa barreira está em algumas pessoas, né? Então, você também vai agir dessa forma. Então, sempre no KMM vai ter as barreiras que ele já meio que endereça, dado a normativa, né, a mudança que você está tentando emplacar ali. Então, por isso que é muito casado a ideia do Improvement Mapping com o KMM e uma mudança normativa, porque toda mudança normativa ela tem o que vai habilitar e a barreira que pode acontecer ali dentro, e você tem as coisas contextuais, que seriam as ações para poder minimizar ou emplacar o que a gente está falando ali. Legal, muito bom. Ô Anderson, deixa eu parar aqui, ó. Já abri para todo mundo aqui, que se alguém se alguém quiser fazer perguntas e tudo mais, a gente está aberto aqui para fazer perguntas. Eu não sei se vai dar para ver, eu acho que o Chroma aqui vai tirar. Mas eu tenho impresso aqui, ó. Eu uso nos meus workshops aqui, não só com HMM, né? Dá para usar esse material em muito lugar. Então eu já vou lá e imprimo várias folhas, tá no fim, ó. Só tem 3, ó. Que legal, legal. O próximo workshop normalmente já não dá, né? Eu usei muito para ações organizacionais, assim, vendo estratégia, por exemplo. Então, cara, tem muito fit. Legal ver que você tem aí, cara. E casa para mim com o LBO, né? Porque como é que eu faço aquilo que eu desenhei lá acontecer? Ele cabe. Então, acho que é uma ferramenta realmente bastante bacana. O pessoal que está aqui, se quiser fazer pergunta, deixa no chat aí se tiver com dificuldade de ligar a câmera, tiver mais um modo podcast aqui. Se quiser abrir a câmera, abrir o microfone, quiser só abrir o microfone e fazer pergunta, fiquem à vontade. Pergunta para ti aqui, Anderson. Você falou que lá no começo você tinha você tinha algumas dores, né? E aí o Improvement Map te ajudou nessas dores. Uma das dores que você tinha era, cara, estudei o KMM aqui, entendi, achei legal, mas estou com dificuldade de começar e o Improvement Map te ajudou. Hoje, com a experiência que você tem, você ainda usa? Ou você acha que é uma ferramenta de apoio mais para quem está começando? Não, hoje eu uso, cara, assim, tipo, a gente usa dentro do modelo de escala, dentro do grupo Boticário. Então, hoje o MVI, assim, é a palavra mais usada, MVI, dentro do time de Agile Coaches, né, que a gente tem hoje dentro do Boticário, que tá beirando uns 30, alguma coisa assim. Cara, isso tá no diálogo tribal, né? E a gente tem meio que... isso é a base da governança, sabe por quê? Porque... Você tá mais famoso que você imaginava, Manuel, aí, ó. Tá. Com certeza. Então, o MVI, muita gente fala, não, o MVI e tal, porque o MVI, porque ele é a base da escala aqui, né, que a gente tá, porque ele vira um item de trabalho. Muita gente tem muitos Agile Coaches, Agile Specialists, enfim, tem dificuldade de tangibilizar o seu trabalho, de botar em prática o que a gente prega que as equipes, os serviços fazem. Tipo, cara, visualize o seu trabalho. Então, hoje, por exemplo, dentro de um processo de evolução de uma estrutura, o nosso item de trabalho é um MVI, e ele está dentro de um serviço de melhoria contínua. Então, a saída do nosso serviço de melhoria contínua é um MVI, que ao final vai gerar um resultado de benefícios de transição de maturidade baseado nos MVIs, que são as mudanças normativas que saíram do diagnóstico do KMM. Então, imagina se você pega o MVI e conseguir mapear
ele como uma estrutura modelo de melhoria, a qual maturidade a gente está instanciando aquilo, qual é a estrutura que a gente está instanciando aquilo, qual é a área do KNM que está instanciando aquilo. A gente criou, inclusive, uma visão global de maturidade, toda pautada dentro do MVI, como base da melhoria. Então, virou uma governança, né? Então, hoje, se a gente quiser, por exemplo, olhar a maturidade da organização quanto às áreas que a gente está atuando, né, que está ali em torno de quase 3.000 pessoas, a gente consegue, baseado na governança de tangibilizar o nosso trabalho através dos MVIs, para evoluir as estruturas. Legal. Não sei se ficou abstrato. Oi? Você extrai do Improvement Mapping, né? Isso, O Improvement Map é o coração do que a melhoria representa, mas se eu botar informações a mais dentro do... É como ele vira, vamos falar o kanbanês aqui, ele vira um card que trafega por dentro de um fluxo de melhoria contínua, e esse card, além das estruturas do MVI, ele contém meta-informação do contexto, né? De onde aquilo está sendo aplicado, qual a maturidade e tal, e aí eu consigo instanciar, por exemplo, uma visão global da maturidade, quantas melhorias estou aplicando dentro do contexto organizacional, quais foram finalizadas, em qual maturidade a gente está falando que aquelas melhorias foram finalizadas, se aquela melhoria é relacionada a uma questão cultural, eu consigo olhar num efeito sistêmico como é que está a minha organização em termos de sobrecarga. Em termos de valor em relação à sobrecarga de trabalho. Então, imagina se eu tenho muitos MVIs que conversam com o problema de sobrecarga, então é sistêmico que a organização ela não respeita a capacidade. Eu consigo fazer esse tipo de visão, né? Então, imagina, se eu tenho... Estou rodando numa área com quase 3.000 pessoas, eu tenho, sei lá, 40% dos meus MVIs ligados à sobrecarga, é uma organização que ela ainda não entendeu a sua capacidade. Então, aí talvez seja um problema que eu consigo levar para a alta liderança consegue comunicar com uma narrativa melhor, e isso acaba virando... E é legal que você leva com fatos e dados, né? Não é um eu acho que, né? Tem evidências ali, através disso tudo que você tá fazendo, né? Com certeza, é mais fácil você chegar para um diretor e falar assim, cara, não tem um problema de sobrecarga. Né? Pausa lá que 40% que a gente está fazendo aqui, está aqui as evidências, né? Está aqui todo o trabalho que foi feito e coisa e tal. Exatamente. Aí o cara fala assim, pô, a gente valoriza a transparência, tá? Tantos por cento aqui do que a gente está lidando com melhoria para lidar com a transparência do trabalho, né? Então, será mesmo? Né? Então... a gente consegue fazer esse tipo de associação global e dar muito mais embasamento para algumas discussões mais difíceis, né? Legal, muito bom. E, Anderson, eu vou tocar num assunto aqui, não sei se você vai ficar bravo comigo, se eu podia ou não, mas a oportunidade que você está lá hoje veio desse conhecimento, dessa sua fala, né? Você acabou... recebendo um convite por conta desse trabalho todo e tudo mais, né? Então, sinal de que não só você está conseguindo aplicar lá, como foi visto o valor para isso tudo e tudo mais. Então, parabéns. Parabéns para ti. Eu não sabia se você sabia disso, Manuel, mas após essa fala do Anderson, com esse material todo e tudo mais, gerou interesse em conhecer esse trabalho dele, e aí ele conseguiu a oportunidade que ele está lá. Tanta gente aí hoje buscando transição de carreira, buscando conhecimento e coisa e tal, tá aí uma coisa clara aí que foi gerada. E aí eu queria mostrar rapidinho aqui... Mas eu queria colocar uma coisa assim, sabe?
Eu acho que, assim, o conhecimento que o Manuel traz sobre dentro do Agile Coach DNA deveria ser muito mais expandido e divulgado dentro da comunidade de agilidade, sabe? Porque, assim, cara, muitos problemas que hoje eu vejo dentro da comunidade, esse material do Manuel bem digerido, né, a gente não teria essa agilidade, né, mais que o mercado não comprou, né? Então o Manuel vem falando de coisas muito básicas e estruturantes na disciplina de Agile Coach DNA que, cara, se você aplicar e usar bem dentro isso do seu contexto, pode fazer muita coisa legal. Então, esse foi só um dos exemplos, né? De trazer aí o Improvement Map e tornar o KNM mais acionável, né? Para todo mundo que eu mostro, todo mundo fala assim, cara, faz muito sentido e eu não saía do lugar com a KNM. Então, isso é uma das coisas, né? Então, eu acho que deveria ser muito bem divulgado e eu sempre faço questão de falar isso, porque dentro aqui da própria empresa e tal, e das outras empresas que eu trabalhei, eu falava assim, cara, tem que tornar obrigatória a leitura do Agile Cotidianês para toda a equipe que está aqui dentro, né? Se não dá, não tem condição de fazer o treinamento lá na Software Zen, leia o livro, cara, né? Que tem bastante coisa e tal. Então, E assim, aí, deixa muito eu pegar esse mérito. gancho. Deixa eu pegar esse gancho. Quem sou eu para não falar do material? Acabei de mostrar que eu uso aqui também, né? E aí você falou do software Zen, deixa eu mostrar aqui. Vocês vão fazer sábado agora, para quem está ao vivo aqui, um workshop na prática, usando tudo isso, né? Que vocês misturam aí o KMM com o Improvement Map na prática. Dá tempo de fazer a matrícula ainda, está aberto lá para se matricular. Softwarezen.com.br. Lá na home você vai achar lá o workshop de KMM. Para quem está vendo a gravação, eu vou colocar o link na descrição aí do YouTube, vocês vão achar lá. Dá tempo de fazer ainda. Se você está vendo já um mês depois da gravação e tudo mais, o workshop ele é gravado, então dá para você assistir a gravação, você não vai conseguir fazer os exercícios ao vivo nesse caso, mas dá para você repetir, tem grupo no Telegram para tirar dúvida depois com o Manuel, com o Anderson. Eu acho que vale muito a pena. Esse sábado eu vou estar lá já pela segunda vez lá. E aí trazer aqui, né, o Agile Coach DNA, que está de volta lá no Software Zen, né? O ano passado acho que não teve, né? E esse ano vai ter. Teve? Ah, legal. Teve sim. É anual que a gente tem feito, né, na verdade. Legal. Eu fiz a primeira turma lá, falou que é da Manuel, eu tô lá. Então vai ter em março agora, né? 5 de março, tá aí já também, né? 5 de março. Pertinho. Então tá aí já também o curso do Manuel aí, hoje é o Coach DNA. Eu acho que vale a pena fazer o workshop, conhecer uma ferramenta ali, como é que aplica. Eu acho que o curso ali tem bastante prática, sem ainda estar como foi na primeira turma, tem bastante prática ali. Eu lembro dos PPTs do Manuel ali para a gente fazer prática. Se quiser aplicar junto com o KMM, tem um workshop aí, 2 possibilidades aí para fazer junto. E para a gente fechar aqui, eu queria trazer só, semana que vem, eu vou estar fazendo um outro conversa significativa. Dessa vez eu vou receber o Thiago Brent, que é um especialista em Unfix, o Anderson Gonzaga, aí, que fala muito de complexidade, de Lean, e o Marcelo Paiva, que fala de Safe. E a gente vai trazer um tema polêmico aí, quero aumentar a produtividade, pare de pensar em times ágeis. Então, a provocação nossa aí, na próxima segunda-feira, a gente vai ter um novo Conversa Significativa. Se você está vendo gravado,
der tempo de fazer inscrição, tá ao vivo lá, fazer pergunta, participar, interagir, será muito bem-vindo, bem-vinda. Se não, tá aí no canal, você vai achar no Conversa Significativa aí também. Vai ser um prazer recebê-los. Muito bom. Queria agradecer demais, Manuel, Anderson, aí pelo bate-papo, foi muito bom. Eu fiquei felizaço, cara. Eu acho que essa ideia eu gosto muito eu estou pensando aqui, você de pensar alto, né? O Anderson, acaba que eu uso, acho que um improvement muito parecido contigo no final ali, sabe? Para identificar as melhorias e tudo mais ali, e depois criar um Kanban de Kaizen ali, né? Eu faço algo semelhante que você está fazendo ali no Boticário ali. Eu gosto de fazer isso também. Engraçado, né? As coisas colidem de alguma forma ali. Então, bacana. Da hora, cara. Não, eu quero também só reforçar assim, pô, cara, fiquei muito feliz aí com o teu depoimento, tá, Anderson? Obrigado, fico bem emocionado aí, na verdade. E assim, eu gosto de ver esse tipo de movimento, que assim, com essas ferramentas, assim, às vezes eu brinco que eu sou tipo, putz, é como se fosse um trabalho de luthier, sabe? Tipo, de criar um instrumento ali e tal. Mas, cara, quem faz o instrumento brilhar é quem está tocando ali realmente, né? E aí ver que, assim, bons compositores, bons artistas como você estão utilizando o instrumento de uma maneira legal, putz, cara, eu fico muito, muito feliz aí realmente, tá bom? Então, parabéns, cara, parabéns mesmo, tá? É isso aí, muito bom. É isso aí, Manuel, Anderson, obrigado de novo por participar desse Conversa Significativa. Esse é um assunto que eu acho que é muito interessante. A gente brinca muito aquela coisa da caixa de ferramenta, né? O martelo é muito bom, mas para parafuso ele não ajuda muito. A gente precisa ter mais ferramentas ali, a gente precisa saber a hora que a gente vai usar o que e como ali. Então aí tivemos, acho que uma aula aí de como fazer essas misturas aí, os resultados que a gente pode ter. Sensacional. Obrigado para quem esteve ao vivo aqui com a gente. Para quem está vendo a gravação e chegou até aqui, dá um like aí, segue o canal, ajuda a gente, compartilha o link aí, ajuda a divulgar esse assunto, esse conhecimento aí para que outras pessoas possam crescer e conquistar novos espaços aí. Até uma próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau. Grande Michael, vamos te ver aí, cara.